O Jornal da Record está de volta. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer, uma doença que atinge mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Número que pode passar de 100 milhões em menos de 30 anos. A boa notícia é que a Universidade Hebraica de Jerusalém avançou em uma pesquisa que aponta caminhos para a identificação e o tratamento precoces da doença. Uma multidão equivalente à população de grandes capitais brasileiras, com poucas lembranças ou nenhuma memória. As demências de vários tipos, em especial Alzheimer, são consideradas um desafio para a saúde pública mundial, mesmo em números subnotificados. Alguns estudos mostram que 15 a 30% dos casos são diagnosticados. Então, no Brasil, existe aquela ideia que é normal perder a memória, é normal ficar com uma demência senil, né? Ficou caduco, ficou esclerosado e não é feito o diagnóstico. Hoje, mais de 55 milhões de pessoas no mundo são afetadas por algum tipo de demência. A previsão é de que esse número chegue a 139 milhões até 2050. Aos 92 anos, Dona Jandira sempre foi uma mulher ativa. Eu morava sozinha, a feira, mercado. Há 2 anos, ela começou a se esquecer de coisas simples do cotidiano. Os lapsos de memória ficaram constantes. Começou a ficar frequente a desorientação espacial e aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. Depois do diagnóstico, há 2 anos, a vida da família mudou. Ela passou a morar com o filho e ocupar o tempo com vários tipos de terapia e exercícios que estimulam a memória, além do uso de medicamentos. Embora tenhamos naturalizado alguns conceitos, o esquecimento não vem obrigatoriamente com a idade, como se com o tempo fôssemos perdendo tijolinho por tijolinho do mosaico da nossa memória. E nem demência é uma doença, e sim um sintoma, a consequência de doenças degenerativas graves como o Alzheimer, por exemplo, a mais comum, que afeta o hipocampo, uma região do cérebro responsável por várias funções e também conhecida como portal da nossa memória. Por isso é comum perder primeiro a memória recente, o que aconteceu ontem, agora há pouco, até chegar às lembranças mais antigas, protegidas em arquivos mais profundos do nosso cérebro. O medo do diagnóstico e a aceitação do esquecimento como uma consequência natural da velhice são alguns dos motivos para o crescimento de casos. Então, a gente tem fatores modificáveis e não modificáveis. Quais são os não modificáveis? A idade, quer dizer, conforme você vai envelhecendo, o seu risco vai aumentando. E a genética. Quer dizer, a genética nem sempre ela é determinística. Mas se você tem um parente de primeiro grau com a doença de Alzheimer, a sua chance é maior. No cérebro de quem tem Alzheimer, por exemplo, são detectadas placas ou emaranhados de proteínas que, em excesso, reduzem lentamente o tamanho de algumas regiões e a funcionalidade, podendo comprometer a fala, causar desorientação espacial, apagar a memória recente, causar alucinações. O diagnóstico precoce e o controle dos principais fatores de risco, segundo os médicos, são capazes de reduzir o desenvolvimento da doença pela metade. Enquanto tentamos entender as questões comportamentais da demência, a ciência avança. A Universidade Hebraica de Jerusalém, em parceria com cientistas de outras grandes faculdades mundiais, identificou marcadores genéticos capazes de detectar os sinais do Alzheimer até 20 anos antes do seu surgimento. É uma mudança de paradigma, diz a pesquisadora da Universidade de Jerusalém. Antes, a ciência olhava para a doença, para a fase final, onde já existia um dano cerebral irreversível. Agora, estamos nos antecipando, prevenindo, evitando que a doença se desenvolva. É a ciência mostrando que a prevenção ainda é o melhor caminho para assegurar a saúde e preservar nossas memórias, garantir que no futuro teremos sim lembranças do passado.